Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui trazendo muita informação do Mengão para vocês. Olha, o Thiago Maia tem 99%, por que não 100%, Paparazzo? Porque no futebol sempre pode mudar de figura. 99% de chance de permanecer no Flamengo e o planejamento, diferente do Red Bull Bragantino, acaba atrapalhando. O jogador não estava treinando igual aos outros. O Bragantino, enquanto não negociou, não confirma a saída do Léo Ortiz para o Flamengo, ou se é que vai vir, está muito difícil. O Bragantino não colocou ele para jogar, ele não tem jogado, inclusive feito gol. Por que o Thiago Maia não estava como opção? Óbvio que os torcedores estão até felizes com a descoberta do Igor Jesus, né? Com a chance que ele recebeu. Mas há um erro de planejamento de você não deixar o jogador continuar treinando. Ponto. Tá? Então, olha só, a notícia é que a situação do Flamengo lá, a conversa do Flamengo com o Lille esfriou totalmente. O Lille não aceita o que o Flamengo quer. O Flamengo não quer negociar o jogador para receber uma merreca e sem o Lille, né, aceitar receber menos, o Flamengo também não vai querer negociar. Os dirigentes do Inter já confirmam que o negócio esfriou e o Thiago Maia vai ficando por aqui, a não ser que o Flamengo empreste para alguma equipe, tá? O Flamengo aceitou a proposta do Inter de 4 milhões de euros, 21,65 milhões de reais na cotação atual, mas a situação envolvendo o Lille é que atrapalha o negócio. O Lille quer receber mais, eles são donos de 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia e quer que o Flamengo repasse uma quantia maior para ceder os 25% dos direitos, tá? Então, cara, o Flamengo, desse jeito, o Flamengo vai preferir ficar com o jogador. Detalhe, né? Tem ali na posição a necessidade de contratar um volante. O Flamengo queria contratar um volante, mas descobriu o Igor Jesus. Ó, de novo, descobriu entre aspas. Deu oportunidade ao Igor Jesus, tem o Ryan Lucas. Cara, vai acabar que o Flamengo vai emprestar algum volante. Vai acabar que o Flamengo vai emprestar algum volante. A realidade é essa, né? O Flamengo vai acabar emprestando um volante. Ou o Thiago Maia ou o Alan. Ah, mas gastou muito, então vão querer... Mas o Thiago Maia era para valer mais até do que o Alan. Tem uma história de Olimpíada, de seleção, né? Já ganhou títulos pelo Flamengo. A questão é, Igor Jesus está pedindo passagem. A gente não pode se prender a nomes como Alan e Thiago Maia e prejudicar Igor Jesus, Ryan Lucas, que estão pedindo passagem. Olha aí, ó, o Otávio, eu vou falar de novo do Otávio. Venderam por 500 mariolas, aí, ó, o Otávio. Os caras já venderam ele por 12 milhões de euros. Ganharam mais do que o Flamengo ganhou. Ganhou 3 vezes mais que o Flamengo, que foi o clube que formou o jogador. Os caras pegaram, ficaram com o jogador lá 7 meses, 8 meses, ganharam 12 milhões de euros. Venderam pro Porto, destaque da Champions League, destaque do Campeonato Português. E aí? Pois é. Vai fazer a mesma coisa com o Cleiton? Vai fazer a mesma coisa com o Ryan Lucas? Ou com o Igor Jesus? Faz favor, né? Então, se tiver que emprestar alguém, que sejam os medalhões. Que sejam os medalhões, tá? A gente vai falar muito aqui de Flamengo e Fluminense, né? Amanhã tem clássico e os caras estão falando pelos cotovelos, gente. Os caras estão falando pelos cotovelos. Estão reclamando que a Conmebol escondeu o áudio do VAR. Eles não param de chorar. Agora estão chorando, estão reclamando até da Conmebol. Estão reclamando até da Conmebol. Os caras tomaram a pressão, tomaram chocolate dos caras, só que os caras não fizeram gols, fizeram um só. Era pra ser uns 5-0 pra LDU, cara. Agradece a Deus, põe as mãos pro céu, pô. E aí estão aí reclamando. O Diniz veio mandar recadinho de novo também, né? Veio falar
jogo extremamente duro com um rival importante, a gente vai buscar fazer um bom jogo. Amanhã a gente vai decidir o time que vai jogar, isso hoje, né? Vamos ver como os jogadores vão reagir ao jogo de ontem. Isso ele falando ontem. Altitude, só quem joga mesmo sabe a dificuldade que é. Os jogadores estão muito desgastados. Vamos ver como vão voltar amanhã. Ele fala, o Diniz, o grande Diniz, que arrebentou na seleção brasileira, o grande Diniz, maravilhoso Diniz, como se o Flamengo não jogasse nunca na altitude. A soberba é impressionante. O Fluminense, ganhamos a Libertadores, nós jogamos em altitude. O Fluminense tem esses jogos aí importantes. A gente foi para a Recopa agora jogar na altitude, né? Isso aí atrapalha, dando desculpa já pro Fla-Flu. Só quem joga, olha a forma que ele fala, só quem joga mesmo sabe a dificuldade que é. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Flamengo jogou ano passado, o Felipe Melo veio falar a mesma coisa, cara. Na mesma linha do Felipe Melo. Na mesma linha do Felipe Melo. O Felipe Melo ontem veio com anteontem, veio com essa historinha que se fosse o Flamengo, que se não fosse o Fluminense, não ia jogar. Que só o Fluminense joga um clássico depois de jogar na altitude. Pô, no ano passado, a gente falou, no ano passado o Flamengo jogou a Recopa lá também, em Quito, com o Independiente Del Valle, e jogou 3 dias depois com o Botafogo. E ganhou do Botafogo com o gol do Matheus Gonçalves. E ganhou depois o jogo de volta também da final da Recopa, mas aí pênaltis, o Flamengo acabou perdendo, né? Nos pênaltis. Pênalti não é loteria, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas o Flamengo ganhou o jogo da volta. E enfrentou um clássico e ganhou o clássico também, né? Então, gente, eu fico impressionado, cara, esses caras do Fluminense, esse chororô desses caras do Fluminense. Primeiro esse Diniz. Segundo, né, o Felipe Melo, que, pô, esse aí, cara, eu vou falar pra vocês, ainda veio reclamar de novo no desembarque. E o cara, meu irmão, vou te falar, Felipe Melo não... Ele é frustrado que ele, quando voltou da Europa, ele queria jogar no Flamengo, que é o time dele, né? Flamengo, ele é Flamengo de arquibancada. Bota aí, Felipe Melo... Torcida do Flamengo, arquibancada, urubuzada. Você vai ver ele aí, pô. No meio da arquibancada do Flamengo torcendo, tá? Ele é torcedor do Flamengo. Às vezes tá concentrado nos times lá que ele jogava. Ela tava concentrado lá na Europa, nos times que ele jogava. E ele tava acompanhando e torcendo pros jogos do Flamengo. Dentro da concentração dos times dele. Então não vem com esse papo, não. Tá frustrado, eterno frustrado, porque queria jogar no Flamengo e o Flamengo não quis a volta dele. Né? Preferiu jogar no 100 Mundial, nos dois 100 Mundial. Ganhou Libertadores, ganhou aqui. A gente também ganhou, pô. A gente também ganhou. Parceiro, a gente também ganhou. O Flamengo também ganhou. 2 Libertadores em 5 anos. Relaxa, parceiro, relaxa. O Flamengo é tricampeão da Libertadores. E você não é Fluminense. Essa historinha de meu pai, meu avô. Pelo amor de Deus, cara. Gosta muito de falar do Flamengo porque é frustrado que não voltou pra cá. É isso. Essa é a realidade. Né? O Flamengo, então, perdeu nos pênaltis, né? O jogo da volta da Recopa no ano passado, depois de enfrentar o Botafogo. Porque ele falou que a gente não passava por isso, mas a gente passou exatamente jogando no mesmo lugar que eles. E já que a gente está falando em pênaltis, o Flamengo treinou pênaltis, o Tite identificou esse problema aí do Flamengo nos pênaltis, essa perda recente de pênaltis do Flamengo. E colocou o time para treinar e ajustar muito além do que as cobranças, tá? Olha só, a matéria do UOL fala que as cobranças de pênalti, os detalhes que as cercam, ganharam espaço nos treinos de Tite no Flamengo. O olhar não só se restringe aos cobradores, mas também aos goleiros e ao posicionamento dos demais jogadores no rebote, tá? Então o Tite colocando os jogadores aí para treinar pênalti, tá? O Flamengo, então, nos treinos houve um ajuste no posicionamento dos jogadores ao redor da área, os chamados reboteiros, tá? Os 2 atacantes seguem como cobradores oficiais, dependendo de quem estiver em campo no momento. Então, o Tite bateu o martelo com relação ao batedor de pênalti do Flamengo, né? Tite manda treinar pênalti e bate o martelo sobre o batedor oficial de pênalti do Flamengo. Continua sendo Pedro ou Gabigol ou Pedro,
tá? Então, o Flamengo passou, no caso, a avaliar isso aí, o Tite, após o histórico recente de penalidades durante os jogos que chamaram a atenção dele. Pedro e Gabigol perderam cobranças nesse Carioca. Tá? E também a questão da proximidade do mata-mata do Carioca, a comissão técnica decidiu aprimorar alguns detalhes nos treinos de pênaltis. O Flamengo passou a fixar, então, 2 jogadores, um em cada lateral da área, e contra o Vasco e o Volta Redonda, Bruno Henrique chegou a ficar por ali, mas foi por intuição e não por orientação, tá certo? Contra o Boa Vista, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, aí sim, depois da orientação, se posicionaram de forma mais ativa à espera do rebote. O mesmo vale para o pessoal na entrada da área. Isso aí, no caso, é para durante o jogo, tá? O mata-mata, tá pensando nisso por causa também de disputa de pênalti. Não. É para se acontecer principalmente no jogo. Acontecer no jogo, ter essa situação aí do rebote. Então há uma preocupação com o rebote. Lembrando que em cobranças de pênaltis alternadas, em cobranças de pênaltis após o jogo, essas decisões, não vale rebote. Então ele está treinando isso porque ele está pensando durante o jogo, tá? Com os goleiros, a dor de cabeça é relativamente menor, até pelo histórico de jogador, de pegador de pênaltis do Rossi, né? Rossi trouxe esse histórico aí da Argentina. Então, olha só, o Flamengo então joga contra o Fluminense neste domingo e ainda enfrenta o Madureira na fase de classificação, e esse treinamento já, óbvio, já vale para esses jogos. Nas semifinais não há previsão de disputa de pênalti, porque quem tem a melhor campanha conta com a vantagem do empate, tá? No final, no entanto, o campeão pode ser decidido na marca do cal. Então, só na final que para os playoffs o Flamengo leva vantagem. Se o Flamengo continuar, né? De qualquer forma, o Flamengo vai ser primeiro ou segundo. O Flamengo leva vantagem na semifinal, tá? Então não tem essa de pênaltis na semifinal. Mas na final, o Flamengo pode precisar de disputa de pênaltis, mas isso aí já é válido para os pênaltis que eventualmente forem apontados, né, nos próximos jogos. Bem, o Fluminense definiu que vão com boa parte dos titulares contra o Flamengo. Olha só, a provável escalação do Fluminense, para a gente já ficar ligado, que falaram que eles iam jogar reserva: Fábio, Guga, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa. Marlon foi o que declarou que foi roubo, falou com todas as letras que foi o roubo da Conmebol, o jogo lá contra a LDU, e queremos ver se a Conmebol vai denunciar ele, como fez com o Gabigol, né? Pois é. Marlon e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Renato Augusto. Ó, o Renato Augusto aí jogando pela primeira vez pelo Fluminense contra o Flamengo. Douglas Costa, olha aí, ó, o Dor nas Costas aí. John Arias e Germancano, tá? Essa provável escalação do Fluminense. O Dor nas Costas vai querer ir à forra comigo, que eu chamo ele de Dor nas Costas, né? Vai aproveitar para tentar ir à forra contra mim, porque eu não queria ele no Flamengo. Para mim, continuo mantendo isso. Ele pode jogar até bem contra o Flamengo. Continuo mantendo que para mim era uma contratação totalmente desnecessária, né? Para mim não era um bom negócio contratar o Dor nas Costas. Bem, vamos lá. Flamengo, então, né, tem o retorno aí do Pulgar, tá? E aí o De La Cruz deve ser mantido ali junto com a Arrascaeta, tá muito bem, inclusive, né? E teremos aquele reencontro, né, da peitada do De La Cruz com ele, com o Felipe Melo, né? Lembra daquela peitada a lá Vera Verão, né? Aquele espetáculo que ele faz, aquele aqui, ó, tem aqui, como é que é? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, peraí. O pessoal fez aqui uma montagem muito engraçada, cara. Ó. Ele... Ai, meu Deus do céu, cara. Ai. Cara, ele faz isso de propósito. Ele gosta desse holofote todo.
E o De La Cruz só ali, ó, olhando, ele é baixinho, né? Olhando pro Felipe Melo assim, ó. Tipo assim, meu irmão, qual foi, cara? Qual foi? Não manda essa pra mim, não. Então, De La Cruz e Felipe Melo, o reencontro, né? O reencontro De La Cruz e Felipe Melo. E esse reencontro promete, né? Se o Felipe Melo atuar, né? Porque pela escalação aqui, ó, do Fluminense, né? O Felipe Melo está de fora, tá? Eles colocaram ali como no caso, Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa, André Martinelli, Renato Augusto, Douglas Costa, John Arias e Germancano. Então, o Felipe Melo estaria de fora, né, dessa formação aí. Mas, cara, em algum momento do jogo ele deve entrar. Tomara que o De La Cruz ainda esteja para ter esse reencontro, né? Então, o Flamengo aí com o Pulgar retornando, né? E a gente sabe que o Igor Jesus vai para o banco, mas, cara, a torcida aí vai com muitos pontos, a torcida aí se amarrou de montão no Igor Jesus, né? E aí a gente sabe que o Flamengo, então, tem aí a ausência, né, do Davi Luiz com problemas aí familiares de saúde, tá? O Davi Luiz aí o Flamengo definiu que está liberado do jogo para resolver problemas familiares com relação à saúde. A gente deseja aí o melhor possível para o Davi Luiz. E o provável time do Flamengo é aquele que a gente já conhece, né? Com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno retornando, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, tá? Então, esse é o provável time do Flamengo, um time extraordinário, um time muito bom, né? Esse aí, pra mim, é o meu favorito, tá? Eu acho que o Flamengo jogando assim com o De La Cruz de volante, né? E o Flamengo jogando com o De La Cruz de volante ao lado do Arrascaeta, com um volante, jogando de segundo volante, né? Com um volante ali como o Pulgar ou o Igor Jesus, pra mim é o meu time aí, cara, favorito, tá? O pessoal já até postou aqui a provável escalação hoje também, confirmando essa que eu passei. Acabaram de me mandar aqui, ó. Vou aceitar aí, ó. Flavela Oficial, ó, aceitando a collab aí da escalação. Boa. Confirmada aqui a escalação dele. Acabei de aceitar, tá vendo aí? Eu nem tinha pego ainda, mas também não tem mistério, né? Essa escalação do Flamengo aí, dessa vez, não tem nenhum mistério. Bem, o Flamengo aí, então tá se preparando, mas tem uma novidade, tá, no Ninho do Urubu. O Flamengo inaugurou um espaço em homenagem ao seu Denis lá no Ninho, né? E todos foram surpreendidos no CT. O clube criou uma área de massagem no centro de treinamento que será batizada com o nome, né, do Denis, tá? Olha, foi inaugurado o Recovery Room Adenir Silva, tá? No Ninho do Urubu, um espaço dedicado à massagem em memória do histórico funcionário do Flamengo, seu Denis. Que saudade, cara. Eu que conhecia ele, uma saudade danada, esse cara monstruoso, né? Bem, vamos falar da notícia aí do Gabigol, né? Que a gente sabe que muitos torcedores aí querem saber como é que tá a questão da renovação do Gabigol. O Mundo Rubro-Negro, todos os créditos aí ao Mundo Rubro-Negro, o portal aí que fala sobre o Flamengo, trouxe que é bem improvável que o Flamengo renove com o atleta de 27 anos neste momento, tá? Ele vem quase sempre entrando nas partidas, mas não vem contribuindo como Pedro, tá? Para se ter uma ideia de como algumas de suas ações vêm incomodando, tem aí conselheiros, inclusive, falando que não é momento de renovar e tal. O nosso amigo aí, o Alan Garcia também, o pessoal até usou o trecho dele na matéria, falando que tem que respeitar os jogadores, Pedro é cobrador enquanto estiver em campo, hoje o Pedro é titular e ele é o reserva, não tem por que ele ficar fazendo esse tipo de situação, criando esse desconforto. Então, muitos torcedores mandando essas mensagens aí também, sabe? Mas a verdade é que o vínculo dele vai até 31 de dezembro desse ano com o Flamengo, tá? E o Flamengo, então, não renovou ainda, tá nessa expectativa, mas de imediato, nesse momento, agora, hoje, se a gente for falar
mês de fevereiro, mês de março, não há ainda previsão para a renovação do Gabigol. Há uma outra vertente que fala que traz uma outra notícia que eu já falei com vocês, que o Gabigol não estaria sendo renovado pela questão da acusação de fraude, né, da suspeita de fraude no antidoping, que ele tem que responder agora em março, se não me engano, 18 de março tem o julgamento. Que se ele for absolvido, o Flamengo vai apresentar uma nova proposta de renovação. A renovação tinha que ser de 2 anos no máximo. 2 anos no máximo, com um reajuste salarial aí de 10%, 20%. Não pode chegar a 2 milhões. Não pode chegar a 2 milhões. É muita coisa, 2 milhões. E a renovação tem que ser mais 2 anos. Que aí ele fica até o final do ano e tem mais 2 com o Flamengo. Negócio de 5 anos no total, ganhando 2 milhões e mais um monte de coisa que falaram aí, que trouxeram essa matéria, que ele teria pedido um monte de coisa, não sei nem se é verdade. Mas isso aí não dá, gente. Não dá, tá? Mas a informação que saiu no mundo rubro-negro é que é improvável nesse momento que ele seja renovado. Então é isso, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Tamo junto. Não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!